Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Que bom estar aqui com vocês em mais uma noite de poder, presença e glória. E debaixo desse comissionamento do batismo no Espírito Santo, da gente estar mergulhando nessa realidade maravilhosa. Quem está recebendo alguma coisa da parte de Deus aqui? Amém, de verdade. Amém. O desejo do nosso coração é que tudo aquilo que nós estamos aqui semeando, plantando, seja para a sua prática. Uma vez eu ouvi um homem de Deus dizendo isso, e isso se tornou um dos pilares da minha vida ministerial. Ele disse: se você, como um pregador, só transmite palavras que trazem admiração àqueles que te ouvem, você só está expondo a sua vaidade publicamente. Porque aquilo que nós falamos deve produzir prática, deve provocar na vida dos ouvintes o desejo de viver aquilo que está sendo ensinado pela palavra. Às vezes eu me deparo com certos pregadores, aos pastores que estão aqui, eu digo isso. Às vezes eu escuto certos pregadores que eles são exaustivos na sua maneira de informar a igreja sobre história, sobre termos da teologia, sobre coisas que eu tenho absoluta certeza que boa parte dos ouvintes não está retendo o que eles estão dizendo. Muitas vezes, tudo aquilo que é colocado é só para admirar as pessoas, mas aquilo não vai trazer transformação na vida de ninguém. E sabe, irmãos, a gente precisa desejar a palavra praticável, porque foi isso que Jesus disse. Vai comigo, por favor, em Lucas capítulo 11. Eu amo esse texto. Aleluia. Está todo mundo me ouvindo bem aí? Está tudo certo? Amém. Vocês estão recebendo aí nossa terceira lição a respeito do batismo no Espírito Santo. Nós falamos a primeira sobre os fundamentos, sobre o que é o batismo, sobre como devemos recebê-lo. Na segunda, nós percorremos a respeito do que acontece com aqueles que são batizados no Espírito Santo, aqueles que são revestidos do poder do alto, começam a falar em outras línguas, são cheios do Espírito Santo, recebem dons espirituais para, com o poder do Espírito, fazer a obra de Deus, fazer a vontade de Deus. E hoje, pela graça do Senhor, nós vamos encerrar, não seremos extensos nisso, mas vamos falar sobre os dons espirituais, que é justamente aquilo que vem de forma sequente ao batismo no Espírito Santo. Mas eu quero que você escute isso aqui como algo que vai alertar você sobre a quem e como você deve ouvir a palavra de Deus. Diga comigo, a quem. Ou seja, quem você está ouvindo e o que você deve fazer com a palavra que você recebe. Amém, gente? Amém. Versículo 27. Lucas 11, versículo 27. Eu gosto de ver esse texto aqui como uma das primeiras tentativas de enaltecer a mãe de Jesus. Muitas pessoas hoje, infelizmente, de forma desequilibrada, colocam Maria numa posição que não é devido a ela. Ela não é mediadora dos homens, ela não é aquela que foi colocada para ouvir nossas orações e levá-las a Deus. Maria tem o seu lugar de importância na história, mas ela não é digna de louvor e de adoração. Ok? E aqui nós temos um acontecimento, porque no versículo 27 está escrito: aconteceu que, ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava no meio da multidão disse a ele. A quem ela disse, irmãos? Ela não comentou com alguém que estava perto dela. Ela não disse a um apóstolo, a um discípulo de Jesus. Ela disse a Jesus. Ela exclamou dizendo:
Bem-aventurado o ventre que te concebeu e os seios que o amamentaram. Jesus, porém, respondeu: pelo contrário. Olha só, para muitos isso aqui seria uma blasfêmia, mas quem está falando aqui, irmãos, é Jesus. Mas bem-aventurado são os que ouvem a palavra de Deus e fazem o que com ela? Guardam. Em outra tradução é praticam. Mateus capítulo 7, versículo 24, Jesus disse: assim é aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. É comparado a um prudente construtor que edificou a sua casa sobre a rocha. Caíram as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra essa casa. Mas ela não caiu, mas ela permaneceu inabalável. Se você quer desfrutar de uma constância na sua vida, se você quer parar de viver altos e baixos, ora está lá em cima, ora está lá embaixo, parece que a vida é uma montanha russa. Se você quer viver a estabilidade que a palavra dá, então seja um praticante da palavra. Eu encerro essa parte dizendo: Tiago no capítulo 1 disse àqueles que ele escrevia: vocês têm que acolher com mansidão a palavra que está em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. E não sejam apenas ouvintes negligentes, mas operosos praticantes. Porque é possível, irmãos, a gente estar culto a culto, reunião no lar, qualquer lugar, escutando no YouTube, no rádio, em qualquer lugar, está ali, ouvindo a palavra, mas não estar na categoria de praticante da palavra. Porque o que salva a nossa vida não é o volume de palavra que a gente ouve, mas é o tanto que a gente ouve e pratica. Eu ouço e pratico. Eu ouço e pratico. Não fico só ouvindo. Porque o ouvir, entenda isso nessa noite, isso pode salvar a sua vida. Eu não programei isso aqui. Como é um culto do Espírito, que ele está à vontade, que ele está livre, então ele fala que a gente precisa ouvir. E, irmãos, muitas vezes as pessoas só estão satisfeitas com o alívio que o ouvir a palavra traz. Aí hoje eu vou para a igreja porque eu quero aliviar minha alma. Tive uma semana atribulada, aí vou ali na igreja para dar uma desestressada, uma despressurizada. Mas Jesus quer muito mais que isso. Jesus não só quer aliviar você, Ele quer contar com você. É isso que nós estamos trazendo aqui nesses cultos do Espírito Santo. É trazendo à igreja a consciência de que nós fazemos parte desse cenário profético ao qual o Senhor nos inseriu como seu corpo aqui na terra. Estamos aqui para cumprir uma missão, aquela que é chamada de grande comissão, que é pregar o Evangelho a toda criatura, que é ir por toda parte, que é batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é ensinar, é discipular as nações, é ensinar as pessoas a guardarem, a praticarem a palavra. Aleluia. Paulo vai chamar em 2 Coríntios de o ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5, 18 em diante, nos foi confiado o ministério de quê? De anunciar ao perdido que Deus não está com raiva dele. Nos foi dado o ministério de trazer paz entre Deus e a humanidade. O nosso foco não é falar do juízo, é falar do amor de Deus. Com isso eu não estou dizendo que o inferno não existe, que falar que pessoas que estão no pecado vão para o inferno, isso é uma realidade, mas o centro da ministração do Evangelho é Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o âmago do Evangelho, é o centro do Evangelho, é Deus amando o mundo e reconciliando com ele o mundo por meio de Jesus.
É esse o nosso papel. Onde quer que a gente vá, quer seja na rua, no trabalho, na faculdade, interagindo com a nossa parentela, o que Deus precisa que nós tenhamos consciência é que somos os seus pés e as suas mãos aqui na terra. Nós somos a sua boca aqui na terra. Às vezes as pessoas, de forma desproporcional, atrelam a profetas, a homens e mulheres de Deus. Não, porque fulano é boca de Deus, Beltrano é boca de Deus. Irmãos, boca de Deus é a igreja. Porque nós somos o corpo de Cristo. Então nós temos como corpo responsabilidades de transmitir os valores de Cristo através de nós. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a gente não faz isso na nossa força. Não tem como você e eu transmitir Jesus na nossa força. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. Quando o pastor Messias orou sobre a minha vida, ele disse que eu vim aqui por causa do amor que foi derramado no meu coração. E essa é uma realidade para todos nós. Nós só congregamos porque fluímos nesse amor que foi derramado no nosso coração. Nós só fazemos alguma coisa para Deus se estamos, irmãos, escute isso, como Deus falando conosco. Se estamos fazendo alguma coisa para Ele por obrigação, precisamos nos arrepender. Se estamos fazendo para Ele por desencargo de consciência, precisamos nos arrepender. Porque se o amor não está nos movendo, tem alguma coisa errada. Orar deveria ser um ato de amor. Ler a palavra, estudar as Escrituras, amor. Congregar, estar com os irmãos, amor. Evangelizar, estender a mão aos necessitados, amor. Visitar, estar nos presídios, hospitais, asilos, universidades, onde quer que seja, o que deve nos mover é o amor do Espírito que é derramado em nosso coração. E isso é uma parte da história. Porque existe também um outro ponto que nós não podemos desconsiderar, que é o poder do Espírito Santo para dar testemunho de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, nós não vamos adentrar em todo o contexto, mas tem as referências aí no estudo que eu compartilhei com vocês, inclusive só reforçando, algumas pessoas me perguntaram nos cultos passados, esse estudo é nosso, é de vocês, não precisa devolver não, tá bom? Pode levar para casa. Inclusive, quem não veio no primeiro, nós trouxemos algumas cópias, e quem não veio no segundo, pode pedir, se assim quiser, que a gente providencia para você ficar com o estudo completo. Foram 3 domingos, esse é o terceiro. Então, esse material é para você poder estudar. Amém? Não simplesmente dobra isso e coloca em algum lugar e esquece. Porque, de fato, isso foi produzido para te ajudar a se tornar um cooperador ainda melhor para Deus. Está dando para entender isso aqui, gente? Então, por favor, abre comigo 1 Coríntios 12. Eu quero ler com você rapidinho. Se Deus permitir, nós ainda vamos experimentar um pouco mais daquilo que o Espírito quer fazer. No momento da ministração da música, nós começamos a provar aqui de dons espirituais. O espírito de profecia começou a liberar palavras a respeito da nossa região aqui. Palavras a respeito de nossos familiares, dos jovens, dos adolescentes. O que é isso, Rafael? É o poder do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele vem no nosso presente anunciando o que está no futuro para nos encorajar. É por isso que nós precisamos, como Paulo disse a Timóteo, combater o bom combate firmado nas profecias. Tem pessoas que de maneira ignorante, e Paulo vai abrir o texto aqui falando sobre isso. Versículo 1 Coríntios 12, 1. Irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos dons espirituais. Uma outra tradução diz:
desinformados. E eu gosto daquela que diz assim: irmãos, eu não quero que vocês sejam desinformados quanto aos assuntos espirituais, porque isso torna a coisa mais ampla, mais abrangente. E eu me entristeço profundamente quando eu vejo uma pessoa dizendo: esse negócio de profetizar está errado, profecia é Bíblia aberta, profecia é palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus é o fundamento da profecia. Uma pessoa, quando está profetizando, de acordo com os dons que nós vamos ler aqui, ela não está falando de sua própria elucidação. Até porque, se você estudar um pouco mais a respeito do significado da palavra profecia, você vai se deparar com a definição que é algo súbito. O que é algo súbito? É algo que não foi planejado. Se eu digo que profetizar é pregar ou ensinar a palavra de Deus, um pregador, um professor da palavra, ele se prepara antes para poder ensinar. Alguns preparam um esboço, fazem um sermão. Então, como eu posso dizer que é profecia se eu preparei antes o que eu ia falar? Porque profetizar é não programar. É eu estar aqui e de repente o Senhor descortinar algo e dizer: fale isso para a minha igreja. E a pessoa: assim diz o Senhor. E diz o que Deus está dizendo. Agora, nós temos instruções na palavra que nos deixam em segurança quanto a isso. Paulo vai dizer aos Tessalonicenses que devemos julgar as profecias. Não é receber de peito aberto como se tudo fosse Deus falando, ou na sua totalidade. Mas eu devo ouvir e julgar. Primeiro, está em linha com a palavra? Sim, ótimo. Então isso é um sinal de que é algo da parte de Deus. Então vamos julgar aquilo que está sendo dito. É para esse tempo ou é para algo que vai acontecer? Bom, é para algo que vai acontecer. Então entendemos que temos que pegar o que ouvimos e orar sobre isso que estamos ouvindo. Porque quando Jesus disse aos discípulos: esperar em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder e recebam a promessa de meu Pai, os discípulos não foram para a praia. Eles não foram para a beira de Cafarnaum ficar brincando. Sabe o que eles fizeram? Desde o dia que Jesus foi assunto aos céus até Atos capítulo 2, estavam reunidos no templo orando. E fazendo o quê? Orando sobre a promessa. Que foi feito o quê? Profetizado. Virá o dia, como disse Joel, em que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Jesus diz: eu enviarei, eu rogarei ao Pai e enviarei o Espírito Santo. O que é isso? Profecia. E o que é que a igreja fez com o que ouviu? Vamos orar sobre isso. Eu vejo os irmãos ali reunidos no templo em Jerusalém orando: Senhor, nós estamos aqui confiantes de que o Senhor enviará a tua promessa. Nós estamos aqui confiantes de que o Espírito Santo descerá sobre nós, como está escrito em Joel. Sabe por que eu digo que eles falavam sobre isso? Eles oravam sobre isso porque foi a primeira coisa que Pedro falou. Quando as pessoas olharam para eles, estavam falando em línguas, estavam embriagados no Espírito Santo, e as pessoas olhavam dizendo: nossa, são 9 horas da manhã e eles já estão bêbados. Como pode isso? E aí Pedro se levanta no poder do Espírito e diz: varões, o que vocês estão vendo aqui não é porque estamos bêbados de vinho, mas é o cumprimento daquilo que foi dito pelo profeta, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E ali ele começa a pregar de uma forma poderosa por causa da unção do Espírito Santo. Está dando para entender isso aqui, gente? Então, o que Deus quer é que a igreja não seja desinformada, ignorante, sendo levada por um caminho de apostasia, de indiferença com relação a esse assunto.
Sabe, irmãos, eu fico muito triste quando eu vejo pessoas que são céticas ao mover do Espírito Santo, que não acreditam na cura, que dizem, eu não creio que cura é para hoje. Cura foi lá com os apóstolos, mas hoje eu não creio que é para esse tempo. Sabe, irmãos, é uma coisa assim. Sabe por que as pessoas se tornam assim? Porque elas estão desinformadas. E por não praticarem a palavra, se tornam céticas à palavra que elas mesmas dizem que amam e que creem. Mas quando os fariseus, mestres da lei, os religiosos, atribuíram o milagre de Jesus a Beelzebu, Jesus deixou claro para eles: olha, há perdão contra o Pai, há perdão contra o Filho, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, esse não tem perdão. E Jesus estava dizendo ali, qual era a blasfêmia contra o Espírito Santo? Era atribuir ao diabo o poder que era de Deus. Era atribuir ao diabo aquilo que Deus estava fazendo. E é o que mais a gente vê hoje em dia. Pessoas que riem no Espírito, olha aí, ó, é coisa de macumba isso aí. Pessoas que caem no poder de Deus, que estão sendo curadas de depressão, estão sendo ali tocadas profundamente pelo Espírito Santo. Olha aí, isso é coisa de Deus, não. Elas acham que estão militando em nome do Evangelho, mas estão contraindo. Estão tão cegas quanto Paulo a caminho de Damasco. Eu não sei se você já percebeu em Atos capítulo 9, quando a luz do Senhor resplandece no caminho e Paulo cai, não do cavalo, porque não tinha cavalo na história, mas a Bíblia diz que Paulo cai e ouve uma voz que dizia para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele se depara com aquilo, indaga, você pode conhecer, lembrar da história, mas assim que aquele episódio termina, o que foi que aconteceu com Paulo? Ele ficou cego, temporariamente. E por que aquela cegueira? Porque o Espírito Santo estava mostrando externamente aquilo que era interno. Paulo estava aspirando contra a igreja, achando que estava em nome de Deus, prendendo os cristãos, perseguindo a igreja, colocando pessoas presas, até mesmo consentindo com assassinatos, como foi o caso de Estevão. A Bíblia deixa claro lá que ele consentiu com a morte de Estevão. Ou seja, o inimigo de Deus. Mas ele estava indo em nome de quem? Na cabeça dele? Em nome de Deus. Então, em nome de Jesus, irmãos, eu digo para vocês nessa noite: acautelai-vos dos falsos mestres. Cuidado com quem você escuta. Cuidado a quem você escuta. Se pessoas ridicularizam o poder do Espírito Santo, o mover de Deus, desliga. Não dá ibope. Não deixa a tua fé ser minada por causa do ceticismo e do ateísmo de outras pessoas. A palavra diz: sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Você tem que ser um guardião daquilo que você ouve. Se não está em linha com a palavra, então negue, feche a porta, não permita, como Paulo diz, que um pouco de fermento levede a toda a massa. Seja o primeiro a crer, seja fácil a crer, seja como uma criança, como o próprio Jesus reconheceu, que não tem dificuldade de aceitar as coisas de Deus, crê facilmente, aceita facilmente. Que sejamos para as coisas de Deus como meninos nesse sentido, inocentes, desejosos, querendo mais de Deus. Quem quer mais de Deus aqui? De verdade mesmo? De verdade mesmo? Esse é o desejo do seu coração? Então, se você quer mais dele, se prepare para começar a ver o Espírito Santo te usando naquilo que ele mesmo quer. Sabe, você vai ver aí no material que um dos impedimentos a fluir nos dons
É justamente ter medo. Ah não, eu tenho medo, sabe, irmão? Eu tenho medo de orar. Eu tenho medo quando uma pessoa diz perto de mim: ah, eu estou com a dor de cabeça. Aí a pessoa diz: não, porque eu tenho vergonha, sabe? Ah não, porque sabe, eu sou tímido. Irmãos, até quando você vai dizer que é aquilo que a Bíblia diz que você não é? Lembra do que nós fizemos aqui no início? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Sabe por que a gente faz isso? Para abrir o nosso coração, para verdadeiramente acreditar nisso. E uma das coisas que 2 Timóteo 1,7 diz é que você e eu não recebemos espírito de timidez, de vergonha. Se você hoje ainda diz que é tímido, que é tímida, que é vergonha, que tem vergonha, que sabe, não sabe orar, não sabe fazer, é porque ainda você não entendeu quem você é, e o que você tem, e o que você pode. Porque Paulo diz a Timóteo: você recebeu o espírito de poder, de amor e de moderação. O Espírito Santo que nos torna ousados, intrépidos, destemidos, que não paramos por conta de qualquer barreira que possa se levantar diante de nós. Vergonha não é um impedimento. Porque Paulo mesmo falou: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém. Então eu declaro na sua vida mais oportunidades se abrindo para você ser usado por Deus. Glória a Deus pelas oportunidades que temos no culto, mas eu digo que é mais que isso. Que Deus abra portas no seu trabalho, no lugar que você possa estar lá há anos. As pessoas já te conhecem, já sabem os teus defeitos, já sabem você indo e voltando. Mas que quando você começar a deixar o Espírito Santo fluir, não vão mais ver você. Porque sabe, essa é uma das realidades de estar batizado no Espírito Santo. Quem foi batizado no Espírito Santo está cheio dele. Se você está cheio de Deus, o que é que vai aparecer? O que é que vai mostrar para o povo? O que é que vai mostrar para as pessoas? A gente tem que parar, irmãos, de dar ibope para as nossas falhas, para as nossas limitações. Ah, porque eu sou humano. Ah, porque eu sou falho. Ah, porque eu sou limitado. Meu irmão, Paulo diz que a excelência do poder foi colocada em nós, para que a glória não seja nossa, mas dele. Há uma excelência poderosa dentro de nós. Há uma glória sobre nós. O mesmo poder, Paulo disse aos Efésios, ele diz: o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos e o elevou acima de todo principado e potestade, de todo poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só nesse século, mas também no vindouro, ele colocou tudo debaixo dos pés e deu à igreja. Aleluia. E se fez cabeça sobre todas elas. Aleluia. Então, o mesmo poder que tirou Jesus daquela tumba, irmãos, quem é que pode ressuscitar um homem 3 dias morto? Só o poder do Espírito Santo, meu irmão. Só o poder do Espírito Santo. E não era só uma mera tumba, não. Era uma tumba que estava vedada. Mandaram colocar uma pedra, mandaram colocar coisa para travar, porque a notícia era: no 3º dia eu vou ressuscitar. Mesmo alguns não crendo, outros creram. Então vamos impedir esse negócio acontecer. Mas, irmãos, quando o poder do Espírito Santo se manifestou ao 3º dia, não tinha pedra que pudesse parar aquilo que Deus estava fazendo. Não tinha nada que pudesse bloquear, meu irmão, o poder de Deus. Aí vem Paulo e diz: igreja, o mesmo poder que ressuscitou Jesus, ele deu a você. Efésios capítulo 3, versículo 20. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder, que opera onde? Em nós. Diga: o mesmo poder que ressuscitou Jesus está na minha vida. Você entende isso? Que não é pouca coisa. Então esse poder é traduzido de várias formas. Vamos correr aqui no versículo 7.
A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Diga, fim proveitoso. O que isso quer dizer, Paulo? Deus não vai dar dons a nós se não tiver motivo para isso, propósito para isso. Deus não vai dar dons a uma pessoa que quer aparecer. Não, nem espere. Mas se você quer receber dom do Espírito Santo para ser usado, para ser uma ferramenta na mão dele, então se prepare. É por isso que eu estou te dizendo, quer ser usado por Deus, quer mais de Deus? Quero. Então se prepare para sair da inércia. Se prepare para ser posto em movimento. Se prepare para sair do âmbito quando está evangelizando. Nada contra entregar literatura, mas além da literatura, você vai profetizar. Além da literatura, Deus vai te usar com milagres, com operação de maravilhas, com curas sobrenaturais, palavras proféticas que vão desfazer a estrutura das trevas da vida das pessoas. Você olhando para pessoas e Deus descortinando aquilo que está na vida delas. E você na veia, como Jesus fez com a mulher samaritana. Sabe, João 4 mostra a manifestação do Espírito. Jesus não era um papagaio profético que ficava soltando profecia à torta e à direita sem propósito, não. Pelo contrário, era um homem cheio do Espírito Santo que agia com propósito. Quer ver um profeta equilibrado, um homem de Deus equilibrado? Olhe para Jesus. Ao invés de olhar para o pregador favorito, olhe para Jesus. Paulo disse aos Coríntios, 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele é o modelo. Então olha para ele. Jesus estava lá no tanque, a mulher falando de água, Jesus falando da água da vida, a mulher falando da água do poço, e aquele papo de água que não ia para lugar nenhum. De repente, o Espírito Santo disse a ele, manda chamar o marido dela. Como é que do nada, está falando de água, irmão? Água. De repente, vai chamar teu marido. O que é isso? Manifestação do Espírito. É quando você está falando de esporte, Santa Cruz e Náutico, e de repente, o Senhor mostra assim, essa dor que você está sentindo, faz quanto tempo que você sente essa dor? E a pessoa, como é que você sabe? Alguém que entende. Quando você se rende ao Espírito Santo para ser um instrumento na mão dele, você acessa algo na vida da pessoa que no papo, na ideia, no raciocínio não entra. Se Jesus continuasse lá no papo de água, não ia para lugar nenhum. Ele ia ficar com sede, ela também, e pronto. Mas quando o Espírito se manifestou e disse, manda buscar o marido dela, ela disse, eu não tenho marido. Aí veio o resto da revelação. Disseste bem, porque já tiveste 5 e o que você está não é seu. O que Jesus estava fazendo? Estava expondo a vida dela? Ridicularizando ela, humilhando ela? Não. A revelação do Espírito tem um fim proveitoso. Tem um propósito. O que é que Jesus estava fazendo? Mostrando para ela, olha aqui a tua sede. Existem muitas pessoas que estão com sede e estão de abraço em abraço, namoro e namoro, relacionamento e relacionamento. Se frustra, acaba. Começa, acaba. Começa, acaba. Sabe por que isso? Porque está buscando Deus no lugar errado. Porque certo homem de Deus já disse, há um vazio no homem do tamanho de Deus. Todo ser humano carece de Deus. Ele só vai saber quando você e eu prega. Tem muita gente que está no mundo, na bebedeira, me perdoe a palavra, na cachorrada, na macacada. Por quê? Está buscando Deus saciar o vazio da alma que não consegue. Em namoros, em relacionamentos sexuais, em tudo que você imaginar. Eu creio que muitos aqui estavam assim. Até que o Espírito se manifestou a você e disse, onde estava a sua sede? Porque ela pensava que Jesus estava falando da água do poço, que saciava a sede do corpo. Mas ele estava falando da água que ele tinha, que saciava a sede da alma. Ele disse, você está atrás de homens, sabe por quê?
porque você precisa da minha água. Se você beber da fonte, da água que eu te der, nunca mais você vai atrás de homem, buscando saciar a sua sede. E dali em diante, meu irmão, um vilarejo, um povoado foi alcançado, porque o Espírito se manifestou numa conversa. Imagina você acessando casas, famílias que ninguém nunca conseguiu pregar o Evangelho, mas porque você estava sensível à voz do Espírito Santo. E você foi um instrumento na mão dele para acessar o lugar que ninguém acessava. Você crê nisso? De verdade? Olha lá, Jesus está vendo, hein? Vamos ler aqui rapidinho. Porque a um é dada, versículo 8, 1 Coríntios 12, 8. A um é dada mediante o Espírito, diga pelo Espírito, a palavra da sabedoria. Ao outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dado, pelo mesmo Espírito, a fé ou a fé especial. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Diga dons. Porque não é um só. O que isso quer dizer? Que para cada doença que existe, Deus tem uma solução. Pode ser que a doença seja nova. Covid nunca existiu, não tem problema. Quando Jesus morreu na cruz, Ele não só pegou a consequência do pecado no seu tempo, mas Ele pegou a consequência do pecado em toda a história da humanidade. Presente, passado e futuro. Não, você não crê nisso não. Aleluia. Você entende isso? Então, qualquer doença que se possa referir, Deus tem uma habilidade sobrenatural para curar. E hoje nós vamos desfrutar disso. Quem crê nisso? Quem crê mesmo? De verdade? Como Jesus falou, se creres, verás a glória de Deus. Amém. Eu estou falando de algo que é real. A gente já está provando. Provamos aqui de profecia, provamos de variedade de línguas, como ele vai dizer adiante. Olha, há outro, versículo 10, operações de milagres. Há outros, profecia. Não é pregar, não é ensinar a palavra, é falar pela inspiração do Espírito Santo, é trazer uma revelação não programada pelo Espírito Santo. Há outro, discernimento de espíritos, percepção sobre atividades angelicais, atividades malignas. É quando você recebe o discernimento de espíritos, diga espíritos. Ou seja, não quer dizer que você recebe a graça de ser um caça-demônio. Não é isso. Porque tem gente que só vê vulto, só vê macaco, só vê bicho feio, só vê... Meu irmão, o dom é discernimento de espíritos, não é só de espíritos malignos, entende? Então, foi atividade espiritual. Deus dá o discernimento com propósito. Se Deus mostra algo que estava oculto para você, não é para assustar você, mas é para contar com você. Entende a diferença? Eu me lembro de uma pessoa que sempre dizia: rapaz, toda vez que eu sonho acontece. O que eu sonho acontece. O que eu sonho acontece. Aí eu perguntei: e você faz o que com isso? Irmão, você tem que orar para saber: Senhor, o que eu faço com isso? É para interceder pela pessoa? É para contar para a pessoa? É para repreender o maligno na vida da pessoa? O que eu tenho que fazer? O problema é por conta da desinformação, as pessoas não sabem o que fazer. Uma irmã chegou para mim, eu estava dando uma aula sobre esse assunto, manifestações do Espírito, o nome da matéria, num seminário bíblico. A irmã chegou para mim e disse: professor, eu sonhei que a minha mãe estava dentro de um caixão e trazia muita agonia para o meu coração, e eu não sei o que faço. Eu digo: ore pela sua mãe, interceda pela sua mãe, repreenda o espírito de morte que quer tragar a sua mãe. Ela disse: vou fazer isso. E fez. As aulas eram segunda, quarta e sexta. Na outra aula, ela veio com um sorriso de Gênesis a Apocalipse. Eu digo: bom, graças a Deus é um bom testemunho, né? Diga lá o que foi que aconteceu, irmã. Ela disse: minha mãe tinha o hábito de, todas as tardes, manhãs,
colocar a cadeirinha de balanço dela no terraço e ficar lá, só desfrutando. Naquele dia em especial, ela mudou o lugar da cadeira de balanço. Ela colocou a cadeira de balanço em outro lugar do terraço. Quando ela estava lá balançando, no lugar que ela ficava, a caixa d'água despencou do telhado. Eu disse, você entendeu? Que é isso que o Senhor quer fazer? O que Ele revela, irmãos, não é para nos tornar especiais. Ali é o irmão da revelação, ali é a irmã do cocó, é a irmã do mistério. Não. São pessoas que sabem o que fazer quando Deus mostra. Sabe uma coisa que Deus chamava os seus profetas no Antigo Testamento? Era de amigos. Porque o Senhor falava, Ele revelava aos profetas, e Ele só revela a quem é amigo. Ele dá a conhecer os seus mistérios, as suas intimidades, para quem é íntimo. Ele não mostra para qualquer pessoa. É por isso que Ele chamou Abraão de amigo. Abraão era profeta. Ele chamou Davi de amigo. Ele chamou Moisés de amigo. Por quê? Porque tinham acesso à intimidade do Senhor. E a glória não era deles. A glória sempre foi de Deus. Então, quando Deus começar a te usar, ou te usar mais, não ache que é você. Não ache que é a sua habilidade. Não ache que é porque você é especial de alguma forma. Se contente em ser filho. Se alegre em ser filha. Está ótimo. Agora que você saiba entrar em cena quando for necessário e sair de cena quando for necessário. Quando os apóstolos Pedro e João estavam ali em Atos capítulo 3, chegaram na porta chamada Formosa do templo, tinham ali um paralítico de nascença pedindo esmola. E aí eles pediram esmola a eles. Olha só, uma situação do dia a dia. Quantos aqui de nós já não encontraram com algum pedinte, com problemas físicos, com deficiências? Quem aqui já encontrou? Eu já encontrei um bocado. Ou seja, uma situação do dia a dia. Aí o que foi que eles fizeram? Eita, rapaz, estou sem dinheiro, ó, mas na próxima eu te ajudo. Tchau. Quando eles olharam para aquele homem que era coxo, sabe qual é a leitura de um homem e de uma mulher que é cheio do Espírito Santo? Eu carrego o que resolve isso aí. Entende a consciência? É diferente. Não é presunção, não é soberba, não é orgulho. É consciência de autoridade. É você saber que quando você liberar o poder em nome de Jesus, aquele que nunca andou vai andar. Aquele que nunca viu vai ver. Aquele que nunca falou vai glorificar. Aquele que nunca ouviu vai ouvir. Porque não é você. É o poder que você carrega. Aí veja como foi que Pedro falou. Nós não temos prata ou ouro. Em outras palavras, a gente veio orar e deixou a carteira em casa. Mas o que tem, isso te dou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando você entende que é cheio do Espírito Santo, você está debaixo de um comissionamento. Sabe quando você, na justiça, nós temos aqui o pastor Moisés como advogado, ele pode falar melhor disso, mas existe uma expedição de quando uma pessoa é representante de outra, que se chama procuração. Se eu estou em outro lugar e não posso comparecer ao órgão ou assinar um documento, eu posso expedir uma procuração em meu nome para que aquela pessoa me represente legalmente e receba autoridade legal para fazer o que eu faria. Meu Deus do céu. Alguém pegou isso aqui? Jesus, quando morreu, ele expediu uma procuração. Ele disse à igreja: a partir de agora, tudo que você fizer em meu nome, você colocará a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Vocês beberão coisas mortíferas e não fará mal algum a vocês. Aleluia. Os leprosos serão purificados. Os mortos serão ressuscitados.
Os demônios serão expulsos. Sabe por quê? Porque vocês estão debaixo de uma legalidade. Eu estou dando a vocês isso. Então vão por todo mundo e preguem o Evangelho. Mas não preguem o Evangelho de qualquer forma. Preguem o Evangelho debaixo do poder do Espírito Santo. E quando Pedro e João disseram àquele homem, levante e ande em nome de Jesus, pegando ele pela mão, ele saltou e entrou dançando no templo. Aí eu te pergunto, como é que uma pessoa que nunca andou, dançou? Você já parou para pensar nisso? O cara nunca andou. Como é que ele dançou? É porque o poder de Deus em manifestação. Pega isso nessa noite. Você pode ter sido roubado na sua saúde por anos. Mas o poder de Deus, ele é majestoso, glorioso, para restituir aquilo que te foi consumido e acrescentar aquilo que você não tinha. Pegou isso aqui? Pegou mesmo? É por isso que o profeta Isaías, pelo Espírito Santo, ele disse: no lugar da vergonha, vocês vão se alegrar onde? Em dupla honra. O que é dupla honra? Restituição e abundância. Diga restituição e abundância. Mais uma vez, diga restituição e abundância. Você entende? É te dar o que o diabo roubou e acrescentar o que você não tinha. Então, se ele andasse, já estaria bom demais. Mas ele andou, pulou e dançou. É por isso que quando você orar por um mudo, não se preocupe em ensinar ele a falar, porque a unção ensina. Quem faz não é a gente, é Deus. O meu papel e o seu é ser o vaso e as irmãs a vasilha. Amém. É ser o canal, e uma vasilha boa é Tupperware. Amém? Ô glória. É ser o canal que vai levar a glória. Só isso. Mas aí, em Atos capítulo 3 ainda, quando as pessoas viram aquele que era pedinte, saltando, glorificando a Deus, e viram Pedro e João entrando com eles, queriam dar glória a eles. Queriam chamar eles de deuses, queriam enaltecer eles de alguma forma. Aí eles rasgaram as vestes e disseram ao povo: por que vocês olham para nós? Como se pelo nosso poder nós pudéssemos fazer alguma coisa. Na verdade, foi o poder em nome de Jesus que deu a esse homem. E pega isso aqui: saúde perfeita. O que Deus tem para você não é uma gambiarra na sua saúde. Deus não tem apenas, sabe, como a medicina tenta, como muitos aí tentam com várias técnicas, sabe, fazer um tratamento para dar um jeitinho, para ficar bom, para ficar suportável, para você não ter que sofrer tanto. Não. Não é isso que Deus tem. Sabe o que Deus dizia desde lá do Êxodo? Eu tirarei do meio de vocês todas as enfermidades. Você sabe o que é tirar? É não deixar nada. Eu vou tirar do meio de vocês todas as enfermidades. Eu vejo isso. Quando eu leio esse versículo, eu vejo Deus fazendo isso aqui, ó. Sabe, eu vou tirar do pastor Messias o celular dele. Eu tirei o celular dele. É isso que Deus está fazendo com doenças, pelo poder do seu Espírito. Ele tira para que lá não se encontre mais. E ele dá aquilo que não tinha antes. Por isso que Pedro disse: saúde perfeita. Não é qualquer coisa. É isso que o Espírito Santo faz. Diga saúde perfeita. Saúde perfeita. Amém. Vamos terminar para a gente orar. Eu quero poder orar por vocês e deixar o Espírito Santo fluir nessa noite um pouco mais. Ele diz: a um é dada a variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente. Diga individualmente. Conforme Ele quer. Amém. A minha oração
essa primeira oração e declaração é para que você possa descobrir o que Jesus te confiou pelo Espírito. Que você pegue esse texto, esse estudo, e você diga ao Espírito Santo: Senhor, o que é que o Senhor me deu? O que é que o Senhor me confiou individualmente para operar através da minha vida? E que você tenha clareza sobre isso. Eu posso falar para vocês do que eu recebi. Ele pode dar mais de um dom. Obviamente, todos os dons, só Jesus operou. Mas é certo que Ele pode dar mais de um dom para alguém. Uma pessoa pode ter o dom de discernimento, com o dom de curar, com a operação de milagres. Como Paulo disse, Ele faz como Ele quer. Não é a gente que escolhe meramente. Embora a palavra diz que a gente pode pedir, mas ainda assim Ele dá se Ele quiser. Porque entenda uma coisa, isso aqui vai acrescentar. Se você quer ser usado por Deus, se você se consagra para ser usado por Deus, ok, mas seja fiel aos pequenos começos. Se você quer ser acrescentado no mais, então seja fiel no pouco. Deus pode te dar uma palavra muito simples para liberar para alguém. Não ache que Deus vai te usar para grandes plateias, para grandes auditórios primeiro. Não, Ele vai te usar muitas vezes para alguém que está dentro da tua casa. Vai te revelar algo na vida de alguém que é próximo a você, um amigo, um vizinho, alguém que tu nunca viu, mas que é alguém, uma pessoa. Deus vai te dar ali uma direção de orar por alguém, por uma doença específica. Seja fiel nisso. Como eu falei, deixe de lado aquilo que não é seu. Você não é tímido, você não é incapaz, você não é nada do que você aceitou ou que o diabo disse sobre você. Lembre-se, eu quero que você nunca esqueça disso. Se você nunca mais me vê, que eu acho difícil, vocês agora não vão se livrar de mim não, amém? A gente chegou aí para estar junto. Isso é só o primeiro momento de muitos que virão, em nome de Jesus. Mas eu quero dizer isso para você, que isso fique gravado no seu coração. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém. Amém.